Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença mais uma vez, para Te agradecer por esse dia maravilhoso, que junto nós encontramos reunido para mais esse culto de glória, de graça, de louvor e de adoração em Tua palavra. Abençoa cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, tem misericórdia de cada um, Senhor. Abençoa os que estão nos assistindo também pela internet, Senhor, e aqueles que estão em casa, que não pôde estar aqui. Ajuda cada irmão e cada irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. Sentar aí um momento. Deus abençoe, irmão Tuca. Deus abençoe, irmão Grande. Deus abençoe todos os irmãos, irmãs. Nós estamos felizes mesmo neste momento de Deus ter nos dado essa oportunidade para nós estarmos aqui. Eu queria chamar o irmão Tuca para dar uma saudação para a igreja. Irmão Grande também, feliz de ver o senhor aqui, irmão. Deus abençoe o senhor. Grandes homens de Deus que estão aí na luta e sempre lutando, e Deus é maravilhoso. Você vir aqui, pelo menos não dar uma boa noite para a igreja, como é que faz? Tá bom? Deus abençoe. Boa noite, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus continua com cada um de nós, né? É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. Vocês sabem que a luta é grande. Não é fácil, a gente tem nosso dia a dia, né? Todos nós temos. E são tantas coisas, né? Mas a gente nunca esqueceu de vocês. Quando dá, a gente... Tá. É que é difícil, está difícil mesmo. Tá, muitos dias, né? Quando você vê, já está de noite. Quando você pensa que não, já está no outro dia para você trabalhar. Mas aqui estamos, né? Pela graça de Deus, buscando a graça dEle, para que nós possamos vencer cada dia. Porque vocês sabem que é pela graça. Pela graça nós venceremos. O profeta, ele fala na mensagem ao sinal, essa nova, né? Sobre ali Gênesis 4, capítulo 10. Ali o sangue de Abel falou mais alto que o de Caim. Quando aqueles dois se ajuntaram para adorar a Deus, Deus se agradou mais daquele sacrifício de Abel. E aquele sangue que desceu ali daquele cordeirinho foi o que falou mais alto. A atitude daquele nosso irmão Abel falou mais alto do que de Caim. E aonde aquela atitude dele se agradou mais a Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 24, também fala que hoje tem um sangue que fala mais alto do que de Abel. E esse sangue é do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sangue tem que estar dentro de nós. Ali em Jericó, quando aquela mulher estava ali,
com aqueles espias. Aquele sangue ali na porta, no umbral da porta, falou mais alto. E ali serviu para todos aqueles que estavam dentro. E o profeta vem na mensagem, o sinal do parágrafo, se eu não me engano, 51. Ele fala que hoje nós também temos que colocar um sangue. Mas agora este sangue só serve para mim. Não serve para você. Por quê? Porque se eu não colocar esse sangue em mim, eu vou perecer. Se você não colocar o sangue de Jesus em você, você perecerá. Então, hoje é diferente, é individual, é cada um para si. Lá no passado foi diferente. Todos aqueles que estavam dentro, quando aquele sangue foi passado, serviu para todos. Hoje nós temos que entender que há um sangue, sim, ainda, mas esse sangue é para mim, individualmente. Eu tenho que colocar dentro de mim. Você tem que colocar dentro de você. Porque este sangue dentro de você não vai servir para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque a nossa vida tem que carregar o Espírito Santo de Deus dentro de nós e falar para o mundo que estamos aqui vivendo nesses dias difíceis, mas estamos firmes, agarrados e mostrando para o mundo, porque fazemos parte de uma noiva. Nós não vamos chegar lá a apontar o dedo para nenhum, mas Deus vai dizer assim: aqui está. Essas pessoas, essa partícula da noiva, eles posicionaram, obedeceram a minha palavra. Por isso que o profeta diz que a noiva julgará o mundo, mas não será apontado o dedo, né, para ninguém. Por quê? Porque é Jesus que vai, né, falar para nós. Aqui, ó, esse povinho aqui, ó, eles colocaram o sangue dentro do coração deles, colocaram a obediência dentro deles e obedeceram todos os seus dias da sua vida. E que no nome do Senhor Jesus Cristo continuaremos, amém? Continuaremos firme, lutando, porque Ele tem dado força para mim e para você. Que Deus abençoe cada um. Graças a Deus. Olha, é o que nós estamos aí vendo, né? Que Deus, quem está acompanhando os cultos pela internet, né? Quem está acompanhando os cultos, nós vemos trabalhando, falando de uma forma bem clara para todos entenderem, né? E crer. Nós falamos no culto passado, nós falamos sobre o penhor, melhor dizendo, sobre a promessa e sobre a lei. Quem assistiu o culto de domingo? Quem assistiu o culto de domingo? O senhor chegou a assistir o de domingo? Aí a gente falamos sobre, né, a lei e a graça, as duas dispensações. Então entendemos que nós estávamos ali olhando nesse ensinamento das Escrituras. Vamos tomar a palavra do Senhor então, vamos nos colocar em pé e vamos falar um pouquinho. Deus abençoe o irmão Juca que está ali. Deus abençoe o senhor, dona Emerilda. Deus abençoe todos vocês aí. Irmão Hilário, né? Já chegou aqui limpando, astelando, ajudando, ele já faz parte desse ministério, porque Deus vai falar, você ajudou, você limpou, né? E ele chega bem cedo, né? Acho que eu fui o segundo, ele foi o primeiro a chegar, né? Deus abençoe o senhor aí, tá bom? Vamos então ler em Atos capítulo 2, uma escritura bastante conhecida. Atos capítulo 2 é uma das escrituras mais conhecidas que eu creio que para todos os leitores da Bíblia, né? São Atos 2. Vou ler um pouquinho aqui e eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Vamos mudar um pouquinho de rumo.
Nós falamos de graça, falamos de lei, falamos várias partes dentro das Escrituras, vamos mostrando, né? Quem acompanha aí os cultos na internet, está vendo aí que nós estamos sempre alertando, né? Vinda de Jesus, alertando sobre todo esse sistema, né? Mas vamos lá. E cumpriu o seu dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Deus abençoe, podeis assentar. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, biblicamente falando, nós vimos aqui uma igreja preparada, educada, construída pelo próprio Deus. No dia do Pentecoste, nós sabemos que ali foi o início da fé cristã, né? Porque mesmo que quando Jesus estava na terra, Jesus ensinava os seus discípulos. Uma vez Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquilo foi uma promessa. Mas para eles receber o Espírito Santo, eles tiveram que ir para o cenáculo e eles ficarem ali esperando até que do alto sejasse revestido de poder. Não foi isso? Eles tiveram que, todos os seguidores de Jesus, independente de quem seja ele, mesmo Maria, a mãe de Jesus, todos tiveram que passar pelo mesmo processo. Esperar, para quê? Para deixar o mundo, para deixar a inteligência humana e agora ser uma inteligência totalmente de Deus. Para ser um povo seguidor pela unção que o Espírito Santo traria para eles no Pentecostes. Veja aí que quando eles estavam ali reunidos, a partir do momento que eles recebem essa promessa, que eles estão ali orando, buscando, quando o Espírito Santo vem, se você olhar nas Escrituras que nós lemos, a Bíblia diz que, e foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Você entendeu? Cada um deles. Então, quando essa promessa foi cumprida, ela não foi uma promessa sobre eles, né? Não é que essa promessa caiu sobre todos que estavam ali, mas cada um recebeu essa promessa, individualmente. Eles receberam esta promessa. Então, quando se fala de cristianismo, se fala de quê? De Pentecoste. Não é verdade? Não tem como falar de um cristianismo se não entrar no Pentecoste. Porque a primeira descida do Espírito Santo, ela veio nessa manifestação de trazer para os seguidores de Jesus a promessa do Pai, para encorajar eles. E essa promessa, ela teve uma reação, ela teve uma atitude. Quando eles recebem essa promessa, eles começam a se comportar diferente. Não é verdade? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, dessa promessa no crente, para nós ver como é que nós estamos hoje, em dia, como igreja de Deus. Não é verdade? Para isso nós temos que percorrer as Escrituras, e para isso nós temos também de entrarmos de uma mensagem muito poderosa, de uma pessoa que realmente conhece do que está falando. Não é verdade? Porque essa promessa, hoje eles têm essa promessa, como que você tem que chegar na igreja e falar a língua.
E simplesmente quando você fala uma língua, você tem o Espírito Santo. Entendeu? Não é isso? Eles acham que o batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Mas só que o falar em língua não tem nada a ver com o que nós estamos lendo aqui. Vocês vão entender. Nós estamos lendo uma passagem bíblica. Olha bem, que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo tinha concedido. Não é isso? Qual eram essas línguas que eles estavam falando? Hoje no mundo nós temos, eu não vou dizer para vocês quantas línguas nós temos hoje no mundo. Alguém sabe quantas línguas tem no mundo hoje repartida? De nação? Eu não sei, né? Se dizer para vocês que eu sei, se são 1000 línguas, se são 500, se são 100, se são 300 línguas, se são 400 línguas, diferente uma da outra, eu não sei. Nós temos país que fala 2 línguas, nós temos o Paraguai que fala o castelhano e o guarani, não é verdade? No mesmo lugar. Nós temos a África que fala o brasileiro, que é a portuguesa, e fala a língua africana. Então nós temos vários países que têm mais de uma língua. Nós temos Israel que fala, tanto ele fala o aramaico, como fala o grego, né? Como fala também, eu acho que lá é o aramaico e o grego, se eu não estou me enganado. E ali, o hebraico, melhor dizendo, o hebraico, o aramaico e o grego, eles falam. Então, vários países têm várias línguas. Mas se você notar, tudo estão voltando ao Pentecoste. Tudo estão querendo chegar a esse acontecimento. Por quê? Quando nós chegamos a esse acontecimento, isso mostra que nós estamos certos com Deus. Não é verdade? Porque se uma igreja não tem esses acontecimentos, então ela não pode dizer que ela começou no Pentecoste. Agora, vamos basear isso dentro da mensagem e ver o que o mensageiro disse sobre isso. Amém, irmão? Vamos lá. Então, para isso, eu quero ser rápido, porque quinta-feira sempre é pregado meia hora. Eu quero ser rápido. Eu vou ver se eu anotei aqui, deixa eu ver onde é que está. Eu estava anotando aqui, eu vou ver. Para mostrar um pouco para vocês a maneira de um verdadeiro profeta. E eu andei notando alguma coisa aqui, mas para nós entender, irmão, porque, veja bem, nós estamos vivendo num dia, sempre estou pregando isso para vocês, estamos vivendo num dia de grandes confusão, de grandes problemas, de grandes provas, né, que estão ocorrendo por todos os lados, a fé das pessoas está sendo abalada, é muita coisa que está aparecendo, mas não é a verdade. Vocês sabiam disso? Tem muitas coisas que estão aparecendo, mas não é a verdade. Aguenta aí que eu vou achar aqui, sabe? Eu peguei alguns parágrafos que eu anotei. Se não tiver nessa mensagem, vai estar em outra ali. Mas eu vou continuar falando para vocês. Eu achei muito importante isso aqui, de marcar, de mostrar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu ver. Se não tiver aqui, eu pedi para o Monval rapidinho, dar uma olhada ali no escritório. Pode ser Mantuca mesmo, Mantuca? Eu marquei uma mensagem ali que está marcada. Eu preciso mostrar isso para a igreja. Talvez eu se perdo nas mensagens ali dentro. Dá uma entrada ali, Manval, ali dentro tem uma mensagem lá que a maneira de um verdadeiro profeta. Eu acho que é uma outra que tem lá que eu anotei. Mas eu vou falando o que o irmão Brana disse. Veja bem, então, nós olhando aqui dentro dessas escrituras, eu gosto de ler, eu gosto de pregar, poderia falar sem ler a mensagem, mas não é o caso, a gente tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que mostrar, por quê? Porque existe hoje as crenças, entendeu? É partida por todos os lados. E o verdadeiro crente, ele não quer
Está aqui, ó. É duas mensagens parecidas, então dá uma atrapalhada. Vamos lá, ó. Hoje nós sabemos, então, como eu vou voltar a ler um pouquinho aqui, nós sabemos hoje que estamos vivendo numa hora difícil. Eu sempre tenho dito isso, Montu. Estamos vivendo numa hora difícil, se nós não tiver cuidado, nós vamos ser enganados. E para a gente não ser enganado, temos que ter o quê? Revelação. O povo de Deus, eles têm que ser um povo treinado pela palavra de Deus. Não é verdade? Vocês que acompanharam as mensagens que eu estou pregando aqui sobre vinda de Jesus, não é verdade? Sobre outros. Isso não quer dizer que eu sou o melhor pregador. Pregador Deus tem em todos os lugares. Não é verdade? Mas se Deus tem me dado um dom para ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar. Não é verdade? Então vamos lá. Penso que não receberia Amós. Desta maneira, o que acham que se Amós faria quando entrasse em uma igreja pentecostal de hoje? Amós, um pregador. Quem conhece a história de Amós? Eu creio que todos os crentes que lê a Bíblia conhecem a história de Amós, não conhece? Um grande profeta. Não é verdade? O que pensaria Amós em entrar dentro de uma igreja pentecostal? Hoje. Bom, mas vamos lá. Que afirmasse ser guiado pelo Espírito Santo e então visse essa mesma coisa na igreja pentecostal, que afirma ser guiada pelo Espírito Santo. Olha lá. Eu me pergunto isso. Bem, podemos falar sobre os batistas, os metodistas, os luteranos, mas quando se trata da nossa própria porta suja, então o que dizer sobre disso? Por quê? Então você vê que o profeta ele é cauteloso quando ele estava pregando. Agora, ele veio no meio de quê? Ele veio no meio aonde o Espírito Santo estava movendo no Pentecoste, trazendo o quê? O verdadeiro Pentecoste, como de Gales, como aquele outro, né? E ele veio numa época dessa. Portanto, que quem conhece a história de William Branham sabe que ele perdeu uma esposa e uma filha, por quê? Pode alguém me responder por quê? Por quê? Qual foi a desobediência? Aqui do lado dos irmãos, sabe por que ele perdeu o Oper e a esposa e a filha? Do quê? Aqui do lado das irmãs? Quando o profeta começou o ministério, ele era um batista. E vocês sabem que a igreja batista sempre foi uma igreja simples. Ela não é muito de dons. Então, elas não eram uma igreja muito de dom. E Deus pediu para ele que ele fosse começar o seu ministério no meio dos pentecostais. É isso? Mas quando a esposa dele soube que ele estava indo no meio desse povo, porque o movimento pentecostal daquela época era um movimento, irmão, era um movimento tremendo, gente. E aí ele disse o quê? A Oprah disse assim para a mãe, que ela iria com o irmão Branham para essa igreja, dentro dessa igreja. Ela disse, olha, me parte o coração se você for no meio daquele povo, um povo esquisito, um povo que rola, um povo que pula, que salta, um povo que... não faça isso. Estou errado? Estou certo, não estou? A sogra, ela disse para a mãe dela, eu estou dizendo, a mãe de Oper. E ela, então, para não machucar a Oper e a sogra, ele recuou e não foi. E Deus pesou a mão sobre ele por isso. Não foi verdade? Deus pesou a mão sobre ele por isso, porque ele não quis ir no meio do povo. Porque Deus, irmão, como nós vimos aqui nos cultos passados, não é muita coisas boas você começar no espírito e terminar na carne. É melhor começar na carne, mas terminar no espírito. É o que o irmão Branham diz. Começa na carne, mas termina no espírito.
Porque não tem como você começar no espírito e terminar na carne, aí você vai morrer espiritualmente. Então ele diz aqui, ó, vamos lá. Então, ele diz assim, irmão, veja bem, ó. Então o que dizer disto? Afastando da palavra de Deus, algo deu errado em algum lugar. É exatamente isso. Sim, eles vêm e fazem todas essas diversas coisas e afirmam ser guiado pelo Espírito, do Espírito. Dançam no Espírito e às vezes até falam em língua. Ele estava pregando numa época onde o povo dançava no Espírito, falava no Espírito. Estão me entendendo? O irmão Branham começou no ministério que era assim. Recuou de começar ali, Deus pesou a mão. Ele acaba perdendo a mulher e perdendo a filha. E lá, quando o rio Rai subiu lá e deu aquela inundação, e ela contraiu uma tuberculose e acaba morrendo. Eu creio em falar em língua, diz o profeta, ó. Eu creio em falar em língua, eu creio em dançar no espírito, eu creio em gritar, mas há algo muito mais, mais coisa envolvida nisto. Então, a igreja ela pode falar em língua, a igreja ela pode gritar, a igreja ela pode dançar, mas tem coisa maior do que isso ainda. Agora, a minha pergunta nesta noite, tem como ter essas coisas maior sem ter as menor? Alguém poderia me responder isso? Tem como você ter uma coisa menor, ter a maior sem ter a menor? Não, você tem que ter a menor para chegar na maior. Não é verdade? Quando você é uma criança, você aprende a gatinhar. Aí que você vai aprender a andar quando você está mais velho. Quando você está chegando à idade de andar, você já anda. Segurando na mãe, segurando nas coisas. Mas chega um momento que a criança começa a correr sozinha. Ela já não precisa mais segurar em ninguém. Mas ela não tem como andar correndo se ela não gatinhar. Então não tem como ter uma coisa pequena, grande, se nós não ter a pequena. A igreja tem que aprender isso, irmão. Para ter uma coisa grande, você tem que passar por uma coisa pequena. Ninguém nasceu tão rico que não pode passar por uma coisa pequena primeiro. Hoje você tem R$1.000, amanhã você tem 3, daqui a pouco você está com 10, daqui a pouco você tem 200, 300 mil na conta, mas você começou com muito? Não, você começou com pouco, mas foi subindo e hoje você tem bastante. Então vamos lá, vamos anotar. Agora veja bem, ó. Se você faz todas essas coisas e nega a palavra de Deus, então há algo errado em algum lugar. Era o que os pentecostais estavam fazendo. Os pentecostais, no dia do profeta, eles estavam fazendo isso, eles tinham essas coisas, mas eles estavam negando a coisa maior que estava ali, que é a revelação da palavra de Deus, que é a promessa de um pregador restaurando todas as coisas, pondo o pingo nos is onde falta. Era isso que estava acontecendo. Aí ele diz assim, ó, entendeu? Veja bem, ó. Isto é certo. Se você faz todas essas coisas e nega a palavra de Deus, há algo errado em algum lugar. Você tem um espírito errado. De qualquer forma, Deus não guia seu povo a tais coisas. Não, Ele não faz. Penso que é o tempo de outra festa de chá de Boston. Por assim dizer, a igreja precisa, ele precisa de uma boa limpeza. Aí que está o problema, meu irmão. Para se ter o Pentecostes tem que ter limpo. Tem que ter uma limpeza na vida do ser humano. Eu preguei aqui esses dias, eu falei, se tem uma coisa que não pode manchar, é o púlpito da igreja. Quem escutou minha mensagem?
O púlpito da igreja tem que estar limpo. Porque aonde nós recebemos de Deus a comida espiritual. As pessoas dizem, não, ele está se exaltando. Não, eu não estou se exaltando. Eu estou pregando a palavra de Deus. Hoje eu posso pregar assim, talvez amanhã eu já não posso. É Deus é que sabe até quando eu posso pregar assim. Mas se Deus me der vida para pregar assim, eu vou pregar assim. Se Deus me abençoar e me dar segurança e me ajudar eu estar firme no Evangelho, eu ainda continuo pregando assim. Agora, a hora que eu não der conta mais de pregar, que me sujar a minha pessoa, eu tenho que deixar alguém limpo pregar o Evangelho. É fácil de entender as coisas. Não é verdade, irmão? Vocês estão de acordo? O púlpito ele não pode estar manchado. Porque é daqui que Deus fala, é daqui que Deus traz o avivamento. É daqui que Deus fala com a igreja. Mas as pessoas parecem que não entendem isso. Irmão, ninguém é obrigado a ser nada. Deus não quer pregador obrigado. Deus não quer pastor obrigado. Deus não quer nenhum pregador obrigado. Não. Deus me deu um livre-arbítrio para mim escolher o que eu quero. Eu posso escolher o certo ou eu posso escolher o errado. Eu posso escolher, eu posso chegar aqui no púlpito e deixar de ser um pregador, eu quero ser rico. Entendeu? Mas graças a Deus eu não tenho essa ambição. Porque eu vejo que riqueza não traz felicidade para ninguém. A riqueza, ela traz alguns benefícios, mas por trás da riqueza está o quê? A depressão, a opressão, a falta de paz, a falta de paciência. É ou não é? Quanto mais rico, mais a pessoa fica oprimido. Então, quando você é um pobre, que Deus abre as portas para você pagar suas contas, isso tá de bom tamanho, irmão. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Não luta por riqueza não, porque riqueza ela vai te deixar, olha, Paulo chegou a dizer, muitos têm entrado por esse caminho e têm caído da graça. Não é verdade? Então vamos lá, ó. Então, porque eu penso, penso que é tempo de outra festa, então outro chá de Boston, por assim dizer, e a igreja precisa de uma boa limpeza. Se não tiver limpeza, não tem Espírito Santo. Não tem alegria, não tem gozo, não tem manifestação, porque nenhum pregador traz o Espírito Santo. Não tem como eu falar para o Espírito Santo aqui agora, vai, toma essa igreja. Ele não vai tomar, ele vai tomar as pessoas que realmente buscam ele. Não é verdade? Eles sabem quem ele entrar, porque ele conhece o coração de cada um. Agora, a palavra está sendo pregada, a emoção vem. Vamos lá. Então, vamos lá, que tem mais coisas boas aqui, irmão, para nós, ó. Presta atenção. Olha, quando Joana d'Arc, nos dias passados, a Igreja Católica falhou em reconhecer que ela era uma santa, quando estava viva, porque ela tinha visões, podia interpretar sonhos, era uma mulher cheia do Espírito Santo, e Deus usou uma pequena mulher, e eles pensavam que ela era uma feiticeira, e a queimaram numa estaca como uma feiticeira. Você sabe disso? Os próprios padres católicos fizeram isto, passaram-se centenas de anos e descobriram que ela era uma santa. Depois, quando foram canonizá-la, colocar como Santa Joana d'Arc, que hoje a imagem de Santa Joana d'Arc está estampada nas igrejas católicas, não é verdade? Quando ela era viva, rejeitaram, queimaram numa estaca, mataram ela queimada. Mas aí quando foram canonizar ela, põe ela como uma santa, o que fizeram? Depois de muitos anos. Então, o que eles fizeram? Depois, quando foram canonizá-la, tiveram que fazer penitência. Então, desenterraram os corpos daqueles padres e os jogaram no rio para fazer penitência.
Veja, isso se passou bem diante deles e eles falharam em ver. Fizeram praticamente as mesmas coisas com São Patrício e com todos os demais. É isso que é o problema, é não olhar a coisa quando a coisa está acontecendo. Criticam, zombam, chamam de demônio, né? Chamam de demônio, chamam de coisa do diabo, chamam de disso, aquilo, e depois eles vão ver o resultado. Aí depois quer voltar atrás, mas, irmão, para voltar atrás tem que acertar os erros. Não é de se admirar que Jesus tinha dito: vós adornam e branqueiam o túmulo dos profetas, e foram vocês que o colocaram lá. Não é isso que eles fazem? Vai lá no túmulo dos profetas, branqueia, adorna, deixa tudo bonito. Mas quem matou? Foi eles que mataram. Né? O que precisamos hoje é de um Amós que nos traga de volta a palavra de Deus, do Senhor. Ele vai dizendo. Com certeza, agora, nossa afirmação, as coisas não significa nada, a menos que o Espírito Santo esteja ali para respaldá-las. Se a vossa vida não corresponde às nossas afirmações, então há algo errado. Então, temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa que não pode cair no chão, porque a palavra de Deus ela é poder. Mas você, pregadores que estão pregando a palavra de Deus, eles têm que pregar, saber que a palavra tem manifestação. Vocês entendem isso? Você não pode pregar que o crente tem que falar em língua, e quando o crente fala, você quer correr. Uma vez eu falei para um pastor, ele preocupado, porque não, se não falar, olha, se alguém falar e não tiver intérprete, já manda calar na hora. Eu falei, escuta, o intérprete vem depois ou antes de falar? Você já viu alguém interpretar se não fala? Tem como interpretar se alguém não falar? Tem, irmão? Para a pessoa falar, interpretar, tem que haver alguém falando em língua. Não quer dizer que... O irmão Brando disse, olha, eu levei 2 anos para colocar as coisas em ordem. Tinha irmão que tinha dom de falar em língua, mas não tinha intérprete. E ele foi cauteloso, esperou até Deus levantar, porque o intérprete é Deus que levanta. Senão você poda a árvore vai morrer. Você poda os dons e depois você não tem mais os dons. Não tendo mais os dons, você não tem mais a manifestação dos dons. Você não tem mais. Vocês viu aqui, irmão? Então vamos lá, ó. Então o que nós estamos vendo aqui, ó, Joana d'Arc, ela levou a França à revolução. Eles precisavam de uma revolução. Isso é exatamente o que eles fizeram. Eles precisavam de uma revolução e ela liderou aquela revolução. Agora, como ela liderou? Com o dom de Deus. Ela tinha visão, entendeu? Ela interpretava sonho. Quem não conheceu o dom que estava em Joana d'Arc? Ela era uma profetisa, ela profetizava, ela tinha sonho, ela tinha visão. E isso ajudou o soldado a marchar com segurança. Ela não era uma pregadora, ela era uma profetisa. E com aquela sabedoria daquela mulher, a Igreja Católica achou que ela era uma feiticeira. E aí mandou eliminar ela matando. Eles precisavam de uma revolução e liderou. E ela liderou. Mas depois da revolução, onde o erro foi cometido, eles precisavam de uma contra-revolução. Uma contra-revolução. Porque tem uma revolução, depois tem que ter uma contra-revolução. Entendeu? Para endireitar aquilo pelo qual tinha revoltado. E eu digo que a igreja pentecostal, olha aqui, meus irmãos. E eu digo que a igreja pentecostal
é a que eu conheço hoje que mais se aproxima da Bíblia. Entendeu? Vocês compreenderam? E eu creio que a igreja pentecostal é a que mais ou menos se aproxima da Bíblia. Se não fosse assim, eu estaria em algum outro. Eu estaria em alguma outra. Que mais, olha, isto mesmo, não estaria aqui perdendo o meu tempo, falando ao povo pentecostal, e se eu não achasse que há esperança. Então é melhor você estar numa igreja pentecostal do que você estar numa igreja fria, formal e morta. Irmão, a gente entrar numa igreja que você não vê um amém, que você não consegue se alegrar, que você não consegue tirar essa tristeza do coração, que você não consegue glorificar o nome de Jesus, que você não consegue ir para casa feliz pelo culto. É isso que as igrejas não seguram crente. É isso que as igrejas estão vazias, porque os crentes vêm para a igreja como se fosse uma rotina. Você pode ver como é que é trabalhado na igreja do mundo. Quando o sino bate, lota, não é isso? Mas nem acabou a missa, já tem uns saindo e outros entrando, uns saindo e outros entrando, e assim vai. Não é assim que acontece? Enquanto uns está entrando, os outros estão saindo. Por quê? Porque aquilo ali não está atraindo a atenção do homem e da mulher. E a pregação do Evangelho, ela tem que atrair os nossos corações. O Evangelho, porque se o homem só falar, ele não vai atrair o coração das pessoas. Mas se Deus manifestar o seu poder, vai atrair o coração das pessoas. O que faz a pessoa voltar é o quê? É o Espírito Santo. É isso que nós temos que sentir. Entendeu, igreja? Então, olha bem. Então, o que nós estamos vendo aqui, ó? Não estaria aqui, diz o profeta. O Pentecoste está correto, mas quando precisamos do Pentecoste para nos unirmos, aí que está o problema. Quando precisamos do Pentecoste para nos unirmos, eu estava vendo isso aqui, eu estava pensando, falei, que coisa, hein? Mas quando precisamos do Pentecoste para nos unirmos e para que nossa tradição seja rompidas, então precisamos de uma contravolução. Precisamos de uma contravinda, né? E eu tenho não uma reivindicação pentecostal, mas uma limpeza pentecostal. Precisamos de uma limpeza pentecostal. Precisa, irmão. Por que que as igrejas hoje estão morrendo? Porque elas adotaram o mundo. Você vê essas igrejas mesmo da mensagem do profeta. A mensagem, seguidores, já estou falando de nós. Você vê muitas igrejas da mensagem para segurar jovem. Eles têm campo de futebol, voleibol. Eles têm tudo lá para a juventude. Se num feriado como esse, eles estão lá. Traz uma mensaginha lá e depois vão brincar de bola, vão brincar de vôlei, vai brincar de basquete, vai brincar. Você acha que isso vai trazer Espírito Santo para o cristão? Tudo bem, o pastor ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser na igreja dele, mas nós estamos pregando a verdade. Nós não vamos ter o Espírito Santo agindo desse jeito. Nós não vamos ter o Espírito Santo agindo da maneira que estão agindo. Quer segurar a juventude? Vamos segurar que jeito? Ensinando eles a orar, ensinando ele a ler a mensagem, ensinando ele a ser verdadeiro crente, ensinando a moça a se dedicar a Deus, ensinando o homem e a mulher a dedicar a Deus, ter uma vontade de ser alguma coisa diante de Deus, esquecer o mundo. Agora fazer retiro,
fazer retiro para poder trazer o mundo para dentro do retiro, não vai funcionar. Entendeu? Hã? E como é que você traz Deus? Através da fé, através da palavra. Irmão, nós temos que falar a verdade um para o outro. Nós estamos entre a cruz e o punhal. Vocês entenderam isso? Nós estamos entre a cruz e o punhal. Ou nós corremos para o Calvário, ou nós vamos para o inferno. Isso é verdade, gente. Ou nós deixamos o mundo, ou o mundo vai nos engolir. Aquele que quer ter Deus no coração tem que abandonar as coisas do mundo. Amém? Glória a Deus. Deus é santo, ó. E os que vivem por Ele devem viver em santidade. Ele é um Deus santo. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha aí. Agora eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou querer ter sabedoria quando eu não busco a sabedoria? Eu não posso vir aqui para contar história para vocês, que Jesus é bom, que Jesus curou, que Jesus fez isso. E eu também não posso vir aqui falar só de bênçãos para vocês, de prosperidade, de riqueza, disso, daquilo. Isso aí o mundo ali fora está falando um monte. Mas eu tenho que vir aqui para alertar vocês que haverá um arrebatamento. E Ele vai buscar um povo zeloso de boas obras. Amém? Então olha aqui, ó. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Isto é verdade. A vida dele é santa. E a sua vida está em você. Ele o torna santo. Sem isto, você não verá o Senhor. E veja para onde ela está sendo levada. No entanto, somos como Israel naquele dia. Israel achava que, por estar prosperando, tudo estava indo bem. Eles tinham uma aliança em seus dias e com as outras cidades. E eles tinham uma aliança. O governo tinha aliança, e os ministros com os sacerdotes e com os profetas. E eles achavam que estava tudo bem. Achavam que isso era agradável ao Senhor, ter aliança. Porque aliança não, é um companheirismo, é uma aliança, é um companheirismo, irmão. Você pode ter uma aliança, pode ter um companheirismo tão sadio. Agora, o que nós temos que entender é como é que esse companheirismo está agindo. Entendeu? Vamos olhar aqui, ó. O governo tinha uma aliança com os ministros e com os sacerdotes e com os profetas. E eles achavam que isso era bem. E achavam que isto era agradável ao Senhor. Mas havia um pequeno companheiro que se levantou e trouxe de volta isto, é certo. Só aquele que eles, só porque eles prosperaram aí, que cometeram um erro. A prosperidade é um sinal de bênção espiritual? Não é um sinal de bênção espiritual, isso é certo, nem um pouco. A prosperidade às vezes é um obstáculo. A riqueza atrapalha, muita gente se atrapalha por causa da riqueza. Muita gente que quer ficar rico, ela vai se atrapalhando. A riqueza, ela deixa a pessoa orgulhosa, ela não deixa aquela pessoa humilde. Sabe, a riqueza demais, irmão, eu vejo que é isso, eu trabalho no meio do povo rico. Entendeu? Você se lembra do que o Senhor disse sobre Israel? Quando você era um pequeno, quando não tinha nada, quando revolvia no seu próprio sangue, no campo, sem ninguém para limpá-lo, eu o escolhi. Então você me serviram. Mas quando se tornar adulto e suficiente para acharem que estava bem, seguro em si, então me deixaram. Eles sempre fizeram isto. Quando Israel não tinha ninguém, que ele está envolvido no sangue dele no campo, aí Deus toma lugar, dá para eles prosperam, eles já começaram a abandonar Deus. É isso que acontece. Uzias, como eu falei há um tempo no café da manhã, no negócio, né, Uzias, o que Uzias fez? Um grande homem, um grande pregador, ele ajudou Isaías, o profeta, ele fez tudo o que tinha de fazer, irmão, mas quando ele começou a crescer materialmente, ele começou, as nações
a cidade revizinha, as nações começou a ter medo de Osias, sabe? Começou a ter medo dela, porque ele estava sendo próspero, e elas começaram a ter dificuldade, sabe? Quando ele pensou que ele era um homem autossuficiente, porque tinha dinheiro, igreja grande, tinha de tudo, aí ele começou a passar do limite. Esse é o perigo, ó. Osias, como eu falei, olha aqui, ó, foi um exemplo para o profeta Isaías, mas depois que ele fortaleceu, edificou as nações, começaram a temê-lo, ele construiu uma muralha, começou a ter coisas fascinantes, tornou a ser presunçoso, começou a mostrar como ele era grande, então tentou tomar o lugar do pregador. E muitas das vezes a gente não sabe o que é isso, né? Ah, porque eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa boa, Deus é maravilhoso, Deus tem me ajudado, eu posso fazer o que eu quero. Não, ninguém pode fazer o que quer. Nós temos que fazer o que Deus quer. Pois se Deus te chamou para ser uma cozinheira, uma lavadora de roupa, o que assenta no banco e glorifica o nome dele, seja isso. Não se preocupe com isso. Agora, se Deus te deu inteligência para ajudar alguém, ajude. Às vezes, quando eu vejo as nossas organizações, olha, e ele diz o profeta, e ele morreu leproso. Não é porque ele era uma bênção nas mãos de Deus que ele não ia pagar pelo crime dele, ele pagou. Ele pagou pelo pecado dele, morreu leproso. Por que ele morreu leproso? Ele foi fazer coisa que não era para ele fazer, irmão. Igreja, Deus é tão cuidadoso nas coisas dele, que quando Isaías foi falar com Osias, né? Osias, não é isso? E Osias vira para a parede e começa a orar. Deus ouve a oração de Osias. Deus poderia ter falado para Osias, olha, Deus não ouviu a oração? Ezequias? Osias? Aí ele vira para a parede. Deus poderia ter respondido ele e falado para ele, olha, eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Não podia? Ou você acha que não? Deus estava ouvindo a oração dele. Deus fala com quem ele quer. Mas como ficaria o profeta Isaías? Se a palavra veio a Isaías, Deus vai lá em Isaías, que eu estava saindo do palácio já, e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus é cuidadoso até nisso do que ele fala. Deus não deixa ninguém decepcionado. Deus não deixa ninguém decepcionado. Amém, irmão? Mas já estou terminando, vamos lá. Então olha aqui, ó, às vezes quando vejo nossas organizações prosperando, começa a dizer, somos um grande grupo, somos o maior grupo pentecostal que existe, temos mais do que o restante dele. Você não poderia ir ao céu, a menos que pertencesse ao nosso grupo. Isso aí é o que as pessoas falam. Primeiramente, eles dizem que receberam o Espírito Santo. Nós temos grupo aqui na mensagem hoje, que diz que eles estão já na abertura da palavra. É ou não é? Não é verdade? Que Jesus veio em 63. E eles agora têm a palavra revelada. Eles estão no auge da revelação. Só que nós, para eles, somos o que? Lixo. Para nós ir para o céu tem que pertencer à denominação deles, ao sistema deles. Nós temos que crer igual a eles. Mas vamos ver o que o profeta fala assim? Fala sobre isso? Olha aqui. Temos mais que o restante dele. E você não pode ir para o céu, a menos que você pertença ao nosso grupo. Ou algo assim. Quando você chega a esse ponto, você se separou da palavra do Senhor. Entendeu? Qualquer pregador que achar que ele é o melhor, que só a igreja dele é a verdadeira, que só ele tem a palavra para alimentar os outros, e ele, não, vocês têm que ser tudo de Planalto para ir para o rapto.
Tem coisa errada, irmão. Deus não age desse jeito. Você quer saber, com o gentil, Deus não trata como grupo. Deus trata com o indivíduo. Amém? Correto? Lembre-se de que, cobertor é largo, suficiente para estender-se para os seus irmãos. É exatamente isso, acolha-o. Então, um verdadeiro homem, eu acredito numa mensagem de um verdadeiro homem, que ele está querendo acolher os outros, acolher. E tem uma coisa, acolher, ninguém precisa crer como a gente crê. O irmão Brana pregou a mensagem porque nós somos uma denominação, e ele deixou bem claro. Nós só não somos uma denominação porque você pode vir aqui e descrer de tudo que nós prega. Mas se você é um cristão, você come no mesmo prato como nós. Volta para as suas igrejas, de onde vocês vêm, e amém por isso, mas você tem que ser um cristão. Agora, ninguém precisa ser da mesma qualidade das outras. Deus não trabalha dessa forma, trazendo nós para uma mesma qualidade. E eles estão fazendo isso, dividindo igreja, indo em igreja que tem poucos membros, para dar assistência a uma pessoa, a um membro. Eles não estão nem aí com o pastor, o negócio dele é destruir. Aí vem falar para mim que esse povo é de Deus. E o engraçado é que esse povo não quer pregar para quem não é crente. Esse povo não quer ir atrás de almas que estão na sarjeta caída, não quer libertar as pessoas. Esse povo não faz esse tipo de coisa. Esse povo sempre está trabalhando, olhando de igreja grande. E se não tiver dizimista ali também, para eles não tem muito valor não. O negócio deles, né? O negócio deles é o seguinte, tem que entrar dinheiro. Por isso que eu falo, é hora de acordar para a realidade, igreja. Entendeu? Mas então, irmão, isso que nós estamos aprendendo hoje aqui é o correto. Amém? Olha aqui, mas você podemos ter ter um café da manhã em algum lugar amanhã para os ministros. Bom, vamos aqui. Olhe para a nossa nação hoje. Veja o que estamos tentando fazer. Exatamente o que aconteceu nas eras das trevas, unindo-se a igreja e o Estado. Preste atenção. Parece que isso aqui não entra no coração dos pregadores. O pregador dessa mensagem, ele não tem nada a ver com Estado, com política. Entendeu? Estado, irmão, cada vez que a igreja se uniu com o Estado, foi para crucificar Jesus. Quando você vê a igreja unindo com o Estado, pode saber que de trás disso tem bomba para vir. Nós temos que orar pelas autoridades, temos que orar pelo presidente, pelo Senado, por tudo que a Bíblia ensina, não é isso? Mas nós precisamos, não é de um bom presidente para nós ser crente, nós precisamos do Espírito Santo movendo na nossa congregação. É o que nós precisamos. Não é de um super da direita, nem de um super da esquerda. Nós precisamos de Deus em nossa congregação. Nós não temos nada a ver com o Estado. Portanto que nós temos lei no país que diz que a igreja é independente de Estado. Entendeu? Então o que estão fazendo? Unir a igreja e o Estado. Olhe, para a união do Concílio Mundial de Igreja. Todas as igrejas estão entrando no Concílio Mundial de Igreja, e eles pensam que essa é a união que Deus quer, porque todas as igrejas, e os irmãos unidos, homens de igreja fundamentais, entram nessa grande organização, e isso é devido à falta de conhecimento da palavra de Deus. O profeta falou sobre isso, amém? Porque uma união, ela traz o quê? Ela traz todo mundo junto, né? E vem crente de todo jeito. Vem crente de todo jeito. Vem pregador de todo jeito. Agora, Amós diz, como que pode andar dois juntos se não tiver em plano de acordo? Não é verdade, irmão? Por isso que o cristão ele tem que caminhar sozinho.
Sozinho ele e Deus. E aí, ele pode estender a mão para aquele outro, porque ele não tem ninguém, sabe, entrando, interferindo no ministério dele. Ele é um homem de Deus. Por isso que Elias não se misturou com Jezabel. Por isso que nenhum desses pregadores do Velho Testamento, João Batista, não se misturou com nenhum sistema dos dias. Então o verdadeiro pregador, ele tem que caminhar entre ele e Deus. E sabendo que ele tem que pregar a verdade para o povo. E a verdade é essa, é a verdade que nos liberta. Amém? Então, irmão, que Deus abençoe a vocês. Que Deus possa multiplicar essa palavra no vosso coração. Toma cuidado. Temos que ter o Pentecoste. Sem o Pentecoste, nós não vamos ter força para vir nem na igreja. E quando alguém, porque essa língua que eles falou no Pentecoste não foi a língua dos anjos. Essa língua que ele falou no Pentecoste foi a língua das nações. Vocês sabiam disso? Sabia, Mutuca? Não? Quem não sabia, levante a mão que eu vou ler. Todos que não sabiam. Então, peraí. Eu vou atrasar um pouquinho, mas vou ler. Isso é bom para vocês entenderem. Vamos lá. Que tipo de língua eles falaram no Pentecoste? Vamos lá. Versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, eu não vou dizer o Brasil, que foi descoberto em 1500 e pouco, né? Mas alguma das nações que a Bíblia relata aqui. Vamos lá. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar nas suas próprias línguas. Qual é a língua que eles estavam falando? A língua dos anjos? Não, estava falando a língua das nações. Deus tomou aquela igreja dele do Pentecoste, porque o evangelho tinha que ser pregado a todos. E como ali tinha, quem estava ali? A Bíblia fala quem estava ali, olha aí, e aí dizia, aí tinha quem? Quem estava lá? Partos do Medos, Alamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia, a Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto ao Cirene, forrasteiro, romanos, tanto judeus como prosélito, crescente, árabes. Tinha gente de todo lugar ali naquele culto quando eles entraram no Espírito Santo. Então Deus pega, o que Deus pega? Deus manda Pedro falar em árabes, Deus manda Pedro falar na língua dos Líbano, Deus manda a outra irmã falar na língua da Mesopotâmia, da Judéia, entendeu? Era isso, era a língua das nações. Eles estavam falando a língua da nação, não era a língua dos anjos, não, irmão. Quando o Pentecoste veio, Deus deu o quê? O dom de língua para falar das nações, porque o evangelho tinha que ser pregado a todos. Mas hoje eles chegam na igreja e começa todo mundo a falar em língua desconhecida e diz que estão cheios do Espírito Santo. Isso não tem base dentro das Escrituras. Naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Qual foi as línguas? A língua das nações. Então, se Deus tomasse alguém aqui hoje para falar cheio do Espírito Santo, e tivesse um alemão aqui que não estivesse entendendo eu pregar, aí Deus pegava, dava o dom para uma pessoa e falava em alemão para ele. Ela ouvia em brasileiro e falava em alemão. Falava em boliviano, falava em argentino, falava em mexicano, falava em americano, falava na Espanha, você entendeu? Era isso, é isso que Deus fez no dia do Pentecoste. Eles falavam a língua dos homens. Entendeu? Isso é o Espírito Santo.
Mas o que eles estão fazendo? Eles se reúnem, todo mundo começa a falar, e pensando que está cheio do Espírito Santo. Não. Para estar cheio do Espírito Santo, está certo que vem as línguas dos anjos, e muitas das vezes ela é falada, e o próprio Deus, o Senhor, interpreta. Sou contra as línguas? Não. Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras na minha própria inteligência, do que 10 palavras em língua desconhecida. Porque quem vai ouvir não vai entender, o Evangelho tem que ser pregado para o povo entender. Paulo disse, eu prefiro falar 10 palavras na minha própria inteligência, porque as pessoas saem do culto entendendo o que elas ouviu, e elas vão para casa e aquilo vai mexendo no coração delas, para ela voltar outra vez na igreja. Irmão, é isso que nós precisamos, é de um bom evangelho. E a realidade é essa, ó. Você quer o Espírito Santo? Muda de vida. Busca a presença de Deus no seu coração. Ah, eu não entendo, eu leio, mas não entendo. Deus nunca pediu para você entender. Deus pediu para você crer. Amém? Deus pediu para você comer uma maçã, mas eu nunca comi maçã, eu não entendo maçã. Come a maçã, sem entender. Se Deus pediu, não é verdade? Ah, eu nunca comi uma banana verde, mas Deus pediu para você comer, não precisa discutir, vai lá e come a banana verde. Então Deus te pediu para você tomar a palavra, toma a palavra dele no coração. Aceita a palavra como ela é pregada, como Deus mandou. Pronto, entendendo ou não entendendo, você vai cumprir a palavra de Deus. Ele não pediu para nós entender, ele pediu para nós crer. É isso, a gente prega, está mostrando dentro da Bíblia, mas eu não entendo. Sabe por que você não entende? Porque você não crê. Agora, acredita no que você está ouvindo. Deixa as coisas do mundo. Faz uma separação daquilo que está te amarrando, que está te destruindo. Faz um compromisso com Deus, dobra o seu joelho. Deus, eu quero ser melhor. Eu quero ir no culto, mas eu quero ter alegria. Eu quero ter felicidade. Eu quero ter paz. Eu quero mudar a minha natureza. Amém? Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês que vieram, Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo, Deus abençoe o irmão Grande, Deus abençoe o irmão Tuca, Deus abençoe todos. Estamos felizes e eu creio que Deus, se nós levar essa palavra, irmão Tuca, e guardar no coração, Deus vai mudar na nossa vida. Amém? Você vai ver que as coisas vão caminhar para as coisas corretas. Nós estamos aqui e a nossa coberta é bem grande, dá para dar um pedacinho para cada um. Amém? Vamos pôr de pé e Deus abençoe a todos. Eu quero orar por vocês, quero orar por todos. Senhor Jesus, mais uma vez nesta noite de quinta-feira, quando o Senhor tem falado aos nossos corações através desta mensagem. Eu sei, Pai, que esta mensagem pode ter ajudado muitos aqui, Pai, nesta noite. Talvez, Pai, esta noite, pessoas saem daqui mudada de pensamento, mudada de rota, e elas voltarão para os teus caminhos, Senhor. Pai, ajuda esta congregação, ajuda esses irmãos e essas irmãs. Abençoa todos que estão na internet nos assistindo, Pai. Ajuda nós sermos fiel à Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos. Vão todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.